Na minha geração, principalmente no mundão do agronegócio, né, da veterinária, da agronomia, zootecnia, principalmente, esse aluno ele vai para a faculdade porque ele vive o ambiente. Estou falando lá da minha geração. Ele vivia naquele mundo de fazenda, negócios ali e tal, e ele entra nessa faculdade. E aí eu conto uma história que quando esse rapaz terminou o colegial, o terceiro ano, o sonho dele era ser professor. Professor. E terminou o colegial, começou a dar aula na escola que ele estudou, começou a dar aula em cursinho para vestibular e entrou na faculdade de veterinária. Aí, primeiro ano, segundo ano, não, já engajado esse rapaz para ser professor, monitor e tal. No terceiro ano, vai uma grande indústria do agro nessa faculdade para selecionar trainee. Aí esse rapaz começa a pesquisar, começa a olhar e percebe que o dinheiro que aquele povo ganhava era até 3 vezes mais do que o professor universitário ganhava. Aí ele entra no primeiro dilema profissional: eu sigo aqui insistentemente ou eu entro? E ele entrou, conversou com mais pessoas, entrou nessa empresa como estagiário. E teve que parar com essas aulas. Então ali naquele momento ele achava que o sonho dele tinha interrompido. Pelo dinheiro. Só que quando ele entra, a primeira habilidade ao qual ele foi escolhido foi pela habilidade da comunicação. E ele constrói toda uma carreira por 20 e tantos anos através da sua comunicação e da sua facilidade de conectar em rede as pessoas e desenvolver outras pessoas. Aí esse rapaz resolve a voltar a ser professor na essência. Começa a conectar numa instituição aqui, outra ali e tal. E aí a coisa começa a esquentar e ele resolve a fazer uma transição de carreira. Deixa uma carreira de 23 anos, de estagiário a gerente nacional de vendas, marketing, produto, treinamentos, e se projeta para o mercado como professor, e consultor e mentor. E aí as coisas começam e 4 anos se passam. E esse rapaz está sentado aqui conversando com vocês. Então eu levo essa história para os colegas, alunos, para quem está começando a carreira também, porque se você tem um sonho, alguma coisa sobre a sua missão, seu propósito, tem uma sementinha plantada lá. Às vezes isso faz uma trajetória que não é aquela que você gostaria. Mas você bem fala, né, do que você acredita, das suas divindades e tudo mais. É apenas ele te falando, faça suas escolhas, entenda o que você quer, o que você precisa. Talvez aqui, quando você vai fazer esse desvio, você vai aprender outras habilidades que para cá vai ser importante. E eu conto essa história para os colegas que estão na faculdade, recém-formados, para mostrar para eles que às vezes a escolha que ele fez lá são escolhas que lá na frente ele vai aproveitar tudo, mas de uma outra forma. O profissional, ele sai da faculdade, ele não consegue vender nem o seu serviço. Que seja do atendimento veterinário, da consultoria veterinária, nem ele como pessoa. Nem se vender numa entrevista. Não sabe, ele não sabe se projetar para o mercado. Isso não é colocado para ele lá na base curricular. Eu acho bom, porque a gente trabalha mais depois, mas nós estamos trabalhando nos bastidores para que isso aconteça, para que esse profissional saia para o mercado com essa visão do empreendedor. Mesmo que naquele momento ele ingresse numa empresa e vai ser um intraempreendedor, empreender dentro da empresa que ele trabalha, para depois, no futuro, ele trabalhar num lugar próprio dele. Aí a gente pensa aqui, né? Nós estamos aqui em Goiás, um consultor técnico lá em Uruaçu, Porangatu, lá no interior, sozinho, surrado, trabalhando 15, 20 anos, olhando já YouTube, olhando o Google para aprender um pouquinho mais. Aí ele tem dificuldade de alcançar mais pessoas para ele estar falando, dele ser um influenciador local. E a gente vai olhando para isso e num dia, numa conversa de network, resolvemos criar uma comunidade. Comunidade Elites do Agro. E essa comunidade é justamente para acolher esse profissional, que seja que está entrando ou que já está mais tempo no mercado, para olhar para esse mundo. Olhar quem já chegou lá como inspiração e fazer essa troca de experiência entre eles, justamente para poder olhar para o mundo técnico com vistas empresariais. Então esse é um trabalho, você perguntou assim, qual é a skills, né, que a gente mais coloca em pauta? É a visão estratégica.
Claro que nela vai englobar marketing, comunicação, visão analítica e tudo mais. Mas quando esse profissional expande um pouquinho o olhar para uma visão estratégica... Ele sai que abre a visão, né? Ele sai da copa da árvore e começa a olhar as coisas ao redor. E assim ele vai conseguindo renovar o mercado. Nós temos vários cases já, onde profissionais que têm aí em idade, 60 anos de idade, 60 e poucos, 50 e poucos, profissionais jovens, que nesse movimento eles já possuem, que nem tinha vida digital, era um negócio totalmente fora da realidade para ele, e hoje esses profissionais já se conectando de uma forma com os jovens, porque aqui ele fala com o jovem, né? E o network da mesma geração é sentado na calçada. E assim, as coisas vão caminhando, por isso que eu sempre falo. Nós estamos num processo de transformação e nós somos esses agentes. Frase chavão, né? Negócios são feitos por pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de fazer bons negócios, né? Então, são coisas assim que passa o tempo, só muda o nome que fica dentro da caixinha. Porque desde quando existe alguma coisa a ser comercializado, são pessoas comercializando com pessoas. Mesmo que nas vias digitais, alguém fez um anúncio, alguém criou um roteiro, alguém criou uma mensagem para uma pessoa. E o nosso agro começou hoje, eu tenho que ser positivo em falar isso. Até 1 ano, 2 anos atrás, eu batia com um pouco mais de ênfase negativa. Falei, não, eu preciso começar de mim a falar diferente esse negócio. Então, porque tem empresas buscando isso. Por isso que nós estamos nos posicionando, ofertando esse serviço. Então, já existe uma certa fatia do mercado, desde fazendas, as indústrias, as revendas, os distribuidores, já olhando para o mercado com olhos nas pessoas. Com certeza. Ajudando eles a se desenvolverem melhor. E aí, com essa história do digital, eu consegui colocar mais um tempero nessa conversa. Eu vivi muito isso quando eu me despertei a me auto-empreender para poder sair e fazer uma transição de carreira. Eu fui para o mundo digital, fui aprender um pouco mais. E comecei a fazer esse trabalho dentro da empresa. Logo, eu sofri retaliação. Não, você não pode fazer isso, tem compliance, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Hoje, passado um tempo, nós vamos das empresas formar os colaboradores a influenciadores internos para que eles possam promover a empresa. E isso é um desejo muito forte dos colaboradores, que eles querem fazer isso. E aí a empresa não deixa. Mas essas que já permitiram estão saindo na frente.